De volta com o Educador em Entrevista, nós vamos falar um pouquinho a respeito de Libras aqui na companhia da professora Aparecida Helena. Obrigado pela participação com a gente, bom dia. Obrigada pelo convite, bom dia. Professora, quando é que surgiu o seu interesse por Libras? Eu caí meio assim de paraquedas na Libras, porque fazia uma pós-graduação na Federal de Lavras e tive a oportunidade de conhecer um artigo do Zé Armando Valente, que trabalha a questão das tecnologias na educação. E ele usou um programa, um software, que é o Logo, para ensinar trigonometria para os surdos. Comecei a imaginar que o computador faria o surdo ouvir. E aquelas ilusões, né, que a gente começa a pesquisar, e aí então comecei a participar de um projeto de surdez. Isso desde lá de 2000, antes do reconhecimento da língua brasileira de sinais. E quando é que começou esse aprendizado mesmo, né? Porque uma coisa é decidir aprender Libras, outra é de fato... Sim, a questão da Libras, quando eu comecei, ainda não era reconhecida como língua. Só foi reconhecida em 2002, em abril de 2002. Então a gente tem aí 15 anos do reconhecimento da língua brasileira de sinais. Esse interesse começou pela razão assim, que eu vi que realmente a língua de sinais fazia muita diferença na vida dos surdos, principalmente nas crianças que estavam em fase de alfabetização. Então, essa necessidade de ter uma língua compartilhada faz toda a diferença no desenvolvimento da criança surda. Normalmente, essa questão básica aí que você coloca, né, de ter o reconhecimento enquanto língua. Sim. Né? Como é que foi essa luta, como é que surgiu o reconhecimento de fato? Há um mito que acham que assim, foram os ouvintes que conseguiram isso para os surdos, mas não. É uma luta mesmo dos surdos e dos seus familiares, dos intérpretes, em fazer com que essa língua fosse reconhecida. Em 2002 a gente conseguiu isso, mas mesmo assim foi de uma maneira muito frágil. Só veio fortalecer um pouco mais em 2005, com o Decreto-Lei 5626, que ele complementava essa questão da língua, porque se a gente for observar a língua, a lei que reconhece a língua de sinais, ela é muito simplificada. Ela fala que é obrigatório nos cursos de magistério, fonoaudiologia e que é um direito do surdo se comunicar e se expressar por essa língua. Mas só em 2005 que a gente teve esse fortalecimento real com o decreto 5626. Porque, na verdade, ela já era amplamente difundida e utilizada, faltava a chancela. A língua de sinais ela já vem sendo utilizada pelos surdos desde os primórdios dos tempos, porque é um canal de comunicação deles, é o visual espacial. Então, ele faz uso desse tipo de comunicação. O que as pessoas às vezes acham que é mímica, que é outra forma de comunicação, mas não. A língua ela é completa, ela tem gramática própria, então a gente precisa assim, ter reconhecimento que ela não é uma língua menos forte do que as línguas orais. Ela é uma língua tão completa quanto as línguas orais. E a gente tem línguas de sinais em vários países, em várias estruturas. E é sempre uma dúvida que fica, né? Ela segue, vamos pensar assim, a gramática e a língua do país de origem, ou existem sinais que são universais? Não, tem algumas formas de comunicação, sim, mas ela não é como o código Braille, que existe um código para que todas as pessoas utilizam o mesmo. A língua de sinais, ela vai variando de acordo com o povo que a usa. A nossa língua, por exemplo, teve influência da língua francesa. Então, foi trazido para o Brasil, na época de Dom Pedro, um francês para ensinar a língua de sinais. Então, a nossa língua brasileira de sinais, ela teve origem nos sinais da língua francesa. Então, alguns sinais ainda permanecem os mesmos, mas ela veio se modificando ao longo do tempo. Acontece a mesma coisa com as línguas orais. A nossa língua portuguesa deriva da língua de Portugal, mas ela é muito diferente, porque ela foi tomando o corpo da nação que a utiliza. Então, a gente percebe isso nas línguas de sinais também. Então, a língua de sinal não é universal. Cada país tem a sua e ela vai se diferenciando cada vez mais. Nós falávamos a respeito disso, né, do tempo de aprendizado, de como aprender Libras. Existe uma média de tempo, né?
Para se aprender realmente a língua de sinais, o ideal é fazer aulas com professores surdos. Infelizmente, nós temos poucos na nossa região, mas a gente faz uma média de umas 150, 200 horas para fazer o básico. Hoje em dia, nas escolas, eles pedem no mínimo 120 horas para um professor poder acompanhar um aluno surdo. Mas é muito pouco, porque é uma língua como outra qualquer. Então, se você não a usa, você acaba esquecendo. Então, se faz necessário realmente um estudo e uma convivência com a comunidade surda. Sem dúvida. E de fato a gente começa a ver mais na rotina, né, do que se via há um tempo atrás. Eu digo mais na rotina porque hoje você tem programas já com suporte de inclusão, né? Isso. Então, às vezes a gente vê em várias programações de TV que se utiliza Libras e não a legenda, né? Recentemente até nós recebemos um espetáculo de teatro aqui que uma das prerrogativas deles era ter no cantinho do palco o intérprete ao longo de toda a peça, né? Está cada vez mais rotineiro esse contato. Sim, mas infelizmente nas escolas ainda é muito frágil. A comunidade surda vem lutando para que a Libras seja inserida na grade curricular. Então, nós não temos, é a segunda língua oficial do nosso país, mas ela não está presente nas escolas para ensinar a todos. Quanto mais ouvintes aprenderem a Libras, mais interlocutores os surdos terão na sua vida, no seu convívio social, no seu convívio do trabalho, na escola. Então, o correto seria que nós aprendêssemos a Libras junto com a língua portuguesa. E quanto mais cedo se aprende, né, com qualquer língua, mais fácil é. Sim, as crianças aprendem muito rápido. Nós estamos fazendo um projeto de ensinar Libras para as crianças pequenas, desde a educação infantil. A idade de 4, 5 anos é perfeita para poder trabalhar a língua de sinais com as crianças ouvintes também. Os surdos não, os surdos podem ser expostos desde bebê, que eles já vão aprendendo a se relacionar com os sinais. É muito natural. Sem dúvida. Quando se pensa na questão de grupos específicos, né, quando a gente vê um grupo de surdos se comunicando, a agilidade e a facilidade com a língua é impressionante. Sim. Né? Porque tem essa questão, né? É o meio de comunicação e assim como uma criança aprende a se comunicar rapidinho dentro daquela língua mãe dela, com os surdos acontece a mesma coisa, mas eu vejo muito essa dificuldade do aprendizado, já que, olha, quando com a língua portuguesa, né, a gente tem o contato em qualquer espaço que vá o tempo inteiro, eu fico pensando nessa dificuldade nos casos... A dificuldade acontece, Luciano, porque em 95% dos casos das crianças surdas, os pais são ouvintes. Então não há uma língua compartilhada dentro de casa. E as famílias ainda mostram um pouco de resistência em aprender a língua de sinais. Quando a criança surda é filha de surdos, que só acontece em 5% dos casos, o desenvolvimento é normal, é igual ao da criança ouvinte. O que a gente precisa é conscientizar as famílias. Nasceu a criança surda, 3 meses de idade já dá para saber se a criança fechar um diagnóstico perfeito da surdez. É que hoje as pessoas falam assim, não, vamos fazer implante coclear. Mas o implante, não são todas as crianças surdas que estão aptas a serem implantadas. Então não é só falar assim, não, a surdez tem conserto. Não é isso. Dá para se conviver perfeitamente com a surdez, fazendo uso da língua de sinais. Ainda tem uma questão que a gente acaba vendo enquanto dificultador, né, que é isso, né? Olha, o contato com a família não usa a língua. Então acaba se descobrindo a língua tardiamente na maioria dos casos. Sim. Aí chega na escola sem língua nenhuma. Não tem nem a língua de sinais, porque aprendeu em casa gestos caseiros, e quanto mais tarde vai para a escola, mais tarde começa esse aprendizado. Nem todas as escolas oferecem a língua de sinais para essa criança, então acaba atrasando o desenvolvimento da criança. O surdo não tem comprometimento cognitivo, a menos que tenha outra deficiência associada à surdez. Mas o surdo tem condição de se desenvolver plenamente como o ouvinte. Mas aí você coloca um outro ponto, né, que eu vejo também como complicador. Chega na escola com sinais caseiros. A família executa. Isso. Então a gente tem uma língua
da família. Tem. Diferente. Então tem que se aprender sinais novos. Sim. E colocar essa relação na cabeça de que, olha, esse sinal funciona na minha casa, mas não funciona no mundo. Aí é que está, a participação da família é muito importante. A escola precisa abraçar a família também, porque a família também precisa oferecer em casa um ambiente bilíngue e não um ambiente de gestos caseiros. Porque senão, quando chega lá pela adolescência, o surdo acaba se distanciando da família. Ele vai viver mais os surdos do que a família dele. E se tem uma outra família de surdos, que os pais são ouvintes, mas falam muito bem a Libras, ela acaba abarcando os outros surdos para essa família. Perfeito. As famílias reclamam muito disso, que os surdos se distanciam dele. É porque, na verdade, é porque tem uma dificuldade de comunicação Sim. na própria casa, com a própria família. Sim, isso acontece demais. Né? Pensando na questão prática aí do aprendizado e etc., qualquer pessoa pode aprender? Existem cursos específicos? Sim. Onde aprender? Olha, as associações de surdos oferecem cursos. Em Ribeirão Preto, nós temos a Associação de Surdos, nós temos também o CAS, que é um centro de apoio à surdez, que dá cursos gratuitos lá no CAS. Na associação é pago, mas é um valor que não é tão assim absurdo. As instituições também oferecem. Aqui em Batatais, a gente também oferece, até a prefeitura já enviou vários professores para fazerem cursos para poder trabalhar com essas crianças na rede. Então, assim, existem cursos, mas as pessoas acham muito difícil, acham que uma semana de curso já vai sair falando, não é assim. É um aprendizado de uma língua como outra qualquer. Precisa treino, precisa contato, precisa também esforço. Hoje em dia as tecnologias ajudam muito. Nós temos até aplicativos para celulares que ajudam no ensino da Libras. Pensando nessa rotina do aprendizado, do contato, você coloca uma coisa muito positiva aí, né? Aprender com o professor surdo é mais fácil. Sim. Né? Acaba tendo essa ação. Mas aí é o que a Vanessa coloca, né? E como é que se dá essa comunicação? Já que ele é surdo, já que se comunica muitas vezes só por sinais, como é que a gente faz a relação do sinal com a palavra? Ou é aquela coisa imersiva mesmo? O surdo, ele tem um jeito todo especial, é muito visual a coisa. Então ele dá exemplos, e a expressão facial é muito rica, coisa que não existe na língua portuguesa. Então isso é próprio da língua de sinais. Eles fazem associação com o visual, mostrando imagens, os sentimentos. Quando eles vão ensinar, a expressão facial é tão rica que você absorve aquilo com uma facilidade muito grande. E de fato é porque tem essa naturalidade, né, de comunicação. Né? Sim, é muito próprio deles. Guilherme aqui colocando, né? Em média, quanto tempo? Existe uma previsão ou não? Depende da pessoa. Um curso básico de 120 horas, em 6 meses você consegue fazer. Então você consegue fazer um curso aí de 6 meses, por exemplo, umas 4 horas semanais. Você consegue fazer nos 6 meses um curso bom. Aí dá uma boa base para você iniciar, para você já começar a falar o básico com o surdo. É claro que depois a gente tem níveis intermediários, nível avançado, mas um semestre ele não vai sair intérprete, não vai. A Vanessa colocando uma outra questão. Muitos cursos de graduação começaram a colocar a disciplina de Libras. Ela coloca, é lógico que é como qualquer língua, né, na grade de graduação, ela é introdutória, a pessoa não sai expert. Depende muito da faculdade, da instituição de ensino. O MEC não determina qual é o número de horas que essa disciplina tem que ter. O que a gente tem pela legislação é uma obrigatoriedade nos cursos de licenciatura. Então, em todos os cursos de formação de professores, é obrigatória a disciplina. Mas na nossa região, existem faculdades que oferecem em 60 horas
na grade. Outras faculdades oferecem 30 horas, outras faculdades oferecem 20 horas. Então, fica muito comprometido, você fica praticamente na parte teórica, dando uma introdução para que as pessoas percebam que o surdo, ele não é incapaz, ele é capaz, mas a gente assim, acaba abrindo o caminho. A realidade que a gente tem aqui em Batatais ainda é muito boa, que a gente ainda trabalha com uma carga horária maior, mas a gente percebe em outras instituições aqui na região que é bem deficitária. Tem instituição que oferece uma aula por semana. Não tem como, de fato, ter Não dá para aprender, é uma ilusão. Então, a gente também tem que, como isso não é exigido, a exigência é que haja na grade, mas a carga horária não tem uma especificação, então cada uma faz o que bem convém. Falando dessa questão, né, não só do aprendizado, mas hoje nós temos várias ferramentas de comunicação, né? O Caio perguntando aqui qual foi o impacto dessas ferramentas, ele dá até o exemplo, né, do WhatsApp, né, para os surdos, por exemplo. Eles usam com uma facilidade tremenda. Antes era o Messenger, né? Mandava mensagem, agora o WhatsApp. E a gente tem também outras ferramentas, como o IMO, que faz chamada de visual. Então, a gente põe sempre o celular em pé e conversa com o surdo já em sinais. Então, a gente tem uma facilidade na comunicação muito grande. Antes, para comunicar com os meus amigos surdos era uma dificuldade. Se eu precisava falar imediatamente, ligava na casa. Aí a mãe não sabe falar a língua de sinais. Aí chamava a neta, que é filha do surdo. A neta de 5 anos fazia os sinais para o pai do que eu estava perguntando. Aí ela vinha e me respondia. Era uma dificuldade tremenda. Hoje não, hoje está muito mais fácil. E de fato, né, é uma ferramenta de comunicação. Sim. Né, e que abriu portas para que eles se comuniquem com os não surdos. Sim. Mas aí há uma necessidade de compreensão da escrita do surdo também. Porque ele não vai escrever igualzinho um ouvinte. Porque a maior parte dos surdos que não tem nenhum resíduo auditivo, ele tem uma dificuldade na escrita maior. Porque a estrutura gramatical da língua de sinais é muito distante da língua portuguesa. Então, a gente vai falar assim, nossa, mas ele escreve como índio, ou ele escreve como um americano, eu ir, porque a flexão verbal não existe na estrutura. Então, a gente tem essa questão que precisa aprender a compreender a escrita dos surdos. Num vestibular, você precisa passar uma redação de um surdo para uma pessoa especialista para poder fazer a leitura e compreensão do que ele realmente está expondo ali. Analisar uma prova de um aluno surdo. Então, tudo isso tem que ter uma pessoa para poder fazer uma real análise para verificar se ele abordou aquilo que foi solicitado. Perfeito. Então, também na língua escrita aí tem há uma diferença. Umas adaptações. Quando ele tem resíduo auditivo, quando ele ainda foi um pouco oralizado, essa questão às vezes não percebe tanto, mas quem conhece facilmente percebe que quem escreveu aquele texto foi um surdo. Porque a gente percebe algumas diferenças que são marcantes, mas que não atrapalham em nada a comunicação, ele está mostrando o quanto ele sabe, o quanto ele estudou, isso não interfere. Pensando na questão de rotina e de aprendizado, desse contato, como é que está a questão hoje da inclusão? Né? De fato, a gente tem uma ampliação dos surdos nas escolas, Sim. No segundo, no terceiro grau. Hoje nós temos, por exemplo, em Ribeirão Preto, nós já temos surdo na região de Ribeirão que é doutor. Então, a gente tem todos os patamares. Os surdos estão avançando academicamente quando eles encontram uma situação, um ambiente realmente inclusivo. Isso, mas assim, nos grandes centros ainda é mais fácil, mas isso não acontece em muitas cidades. A gente tem cidadezinhas pequenas que não oferecem nenhum apoio ao surdo. Então, as famílias não têm onde buscar esse aprendizado, a criança vai para a escola, também não encontra esse aprendizado. Então, dificulta muito o desenvolvimento do surdo. E de fato,
quando se pensa nos grandes institutos que o país tem, né? Muito com foco no Rio, que tem uma experiência muito maior. Rio, São Paulo e Rio Grande do Sul, que a gente tem também, Santa Catarina é muito forte, porque lá nós temos a pesquisadora Ronice Miller Quadros, que ela é bilíngue desde o nascimento, porque os pais são surdos, e ela é linguista. Então, a gente tem, no Brasil, esses 3 eixos mais fortes. Mas saiu desses eixos, a gente não tem tanta... Hoje está aumentando, mas não tem tanto difusão. Uhum. Mas se percebe isso, né? Esses centros são extremamente renomados, pioneiros, têm um trabalho muito acentuado no país, e o processo das pessoas que vão para lá e depois retomam, né, o quanto auxiliou nisso, né, na difusão desse conhecimento. O INES, ele desenvolve muitos vídeos que a gente pode acessar pela internet, tem até a TV INES, que a gente indica muito para os alunos assistirem, tem todos os assuntos. Então, facilita. Hoje nós temos muito mais materiais do que quando comecei lá em 2000. Antigamente não tinha, a gente comprava os materiais. Hoje em dia você já tem livros, você tem historinhas contadas em sinais. Então, a riqueza é muito maior. A Gisele coloca, né? Se acredita que as Libras perpetuam ou que futuramente alguns aplicativos vão matar a língua? Eu acredito que não. Eu acredito que não, porque enquanto tiver 2 surdos que se encontram, haverá a língua de sinais. E esses surdos não vivem sozinhos, eles vivem numa sociedade. Eu acho que cada vez mais as pessoas estão despertando aquela curiosidade. Eu acho que a sociedade está deixando de achar bonito ver 2 surdos conversando, estão querendo saber mais sobre eles. A sociedade está mudando. O que a gente precisa é oferecer mais condições. E é um caso interessante a se discutir, né, porque a gente acaba percebendo que havia um isolamento, um grande ostracismo e até uma diferença de conduta, de relação, em função da barreira da língua. Sim. Né? Hoje a gente vê uma aproximação cada vez maior, né? Quando a gente fala de inclusão, né, por muito tempo, sempre que se falava de inclusão, as pessoas só pensavam em rampa. Sim. Né? E agora a gente começa a entender maior essa potencialidade da inclusão quando se pensa na língua, quando se pensa em todos os outros acessos. A questão da arquitetônica, eu costumo dizer que é mais fácil. Você fez, está pronta, está lá. Passa 1, passa 2, passa 1000, está tudo lá. Agora, a questão da língua, não. É todo dia. A questão da língua, ela é todo dia. Eu preciso de um material humano, eu preciso de pessoas diferentes na escola. Eu preciso de intérprete, eu preciso de professor surdo, eu preciso de instrutor. Então, a questão da língua, ela é muito mais forte, ela é muito mais cara e é uma coisa que a gente precisa investir mais. Não tem como falar, eu fiz esse ano, está pronto para o resto da vida. Não está. Precisa repensar. Precisa. E a gente precisa oferecer condições dos surdos se encontrarem. Porque eles estando juntos, a gente consegue oferecer a eles condições de desenvolver a sua própria identidade. O surdo não vai ter identidade surda se ele não conviver com surdos. Então, se eu tenho um filho surdo e ele não convive com um surdo adulto, ele não vai ter ideia que ele vai crescer, que ele vai ser profissional, que ele vai casar, que ele vai ter filho, porque ele não vai se ver igual a ninguém. Na própria questão hoje dessa quebra de barreiras aí da divisão, você coloca muito bem, né? A questão de galgar o ambiente escolar com muito mais praticidade, de se ter uma formação profissional. Sim. Com muito mais praticidade, porque a gente acaba vendo isso, né? O quanto a sociedade exclui, e a gente não coloca só os surdos, né? Mas a gente tinha subtrabalhos ou subempregos para cada categoria de deficiência. Sim. O que a gente percebe é que os ouvintes imaginam que a língua de sinais é menos. E outra, usa do empoderamento da maioria das pessoas. Então, a língua oral, ela é majoritária perante a língua de sinais, porque é uma minoria linguística que faz uso dela. Só que se a gente começar a todos fazerem uso dessa língua, vai ficar muito mais natural para o surdo ir e vir em qualquer profissão. O surdo tem, é claro, ele não vai trabalhar num call center,
Mas se ele for trabalhar, por exemplo, pelo computador, fazer respostas numa empresa, ele tem condição plenamente. Ele é muito visual. Então, a gente tem que perceber que em algumas profissões o surdo se sobressai até em relação aos ouvintes. E o Rogério coloca uma questão interessante, né? As pessoas sempre se comunicam muito fisicamente, né? Um exemplo disso era o cinema, né? Dito cinema mudo, né? Que se contava toda uma história sem a necessidade de diálogo, de voz, né? E todo mundo que estava na sala de cinema compreendia muito bem e até hoje compreende um Chaplin e qualquer filme da época. Os surdos, eles são muito bons com essa questão visual. O teatro surdo é muito interessante, uma piada contada por um surdo é muito mais interessante do que um ouvinte contando. Então, o recurso visual deles, as expressões faciais, são coisas assim que você não acredita. É muito interessante, a gente passa a fazer... Eu brinco que a gente tem que fazer caras e bocas, porque se a gente não fizer, a gente não vai passar emoção, a gente não vai passar nenhuma tristeza, nenhuma alegria, só com o sinal. O sinal sozinho, ele é morto, ele não tem essa vida. Nessa questão do sinal, né? Você coloca isso, como é que foi criada a língua? Foi porque quando a gente pensa em qualquer língua falada, né, ela vai se estabelecendo aos poucos. A língua de sinais é da mesma forma. Mas como é que se dá, né, quando a gente pensa na língua falada, você tem a estrutura, por exemplo, de um dicionário que vai lá e ano após ano coleta novas expressões, coloca os significados disso, agrupa essas novas compreensões. Com a de sinais também é assim? Também, nós também temos dicionário da língua de sinais, né? E ele vai sendo agregado, porque alguns sinais até se modificam. Por exemplo, antigamente usava-se para o sinal de professor, que é o que a gente usa hoje assim, que é o sinal de ensinar. Hoje o sinal de professor já é modificado, que é a letra P. Então, a gente tem mudanças e vai agregando. Por exemplo, mandioca, na língua oral, ela recebe vários também nomes de acordo com que ela vai mudando de região. O mesmo também acontece com a língua de sinais. Há alguns sinais que aqui no estado de São Paulo é feito de uma maneira, lá no Rio de Janeiro eles usam de outra. Por exemplo, o sinal de branco, cor branca. Aqui no estado de São Paulo a gente usa aqui. Lá no Rio de Janeiro eles usam aqui, porque eram por causa dos guarda-pós, dos enfermeiros, que começou a vacinação por lá. Então, tem toda uma história regional também. É uma língua viva e ela vai sofrendo alterações. Mas não dá para a gente falar que começou em 1900, 1800, não. Ela veio sendo utilizada desde dos primórdios dos tempos. Por exemplo, em 1880, no Congresso de Milão, foi proibido o uso da língua de sinais. A língua de sinais não morreu, ela foi proibida. Os professores surdos foram mandados embora das escolas, mas o surdo continuou se comunicando em língua de sinais, escondidos. Né? É o que os surdos falam assim, eles nos culpam de formar guetos, né? De comunicar escondido. Era o que eles podiam fazer naquela época. E quando se pensa na importância da língua, né? E no quanto que ela poderia ter evoluído se não houvessem essas quebras históricas. Sim, né? Mais de 100 anos. Sem dúvida, nós estaremos num outro patamar já. Sim, no Brasil a gente teve uma fragilidade, porque a gente pensa em abordagens educacionais. A gente pensa no oralismo, que é aquela forma que exige que o surdo fale. Durante muito tempo isso ocorreu. Aí depois a gente começa a pensar na comunicação total. Comunicação total, a gente fala, total, então deu certo. Também não deu certo. Foi ótimo porque reconheceu que a oralidade não funcionava. O surdo fracassava escolarmente. Então, a gente passa a perceber que usar a língua falada junto com os sinais também não funciona. O que funciona mesmo é o bilinguismo, o uso de duas línguas. Primeiro o surdo aprende a língua de sinais, fazendo uso dela, ele vai ter condição de aprender muito melhor a língua portuguesa. Então, a primeira língua para o surdo não é a língua portuguesa, é a língua de sinais. E essa compreensão que eu acho que as pessoas não têm, né, na prática, no sentido de, olha, não vai se aprender qualquer idioma
antes de se aprender o sinal, porque não se ouve. Então, o que acontece, você lembra que a gente falou que as crianças aprendiam em casa os gestos caseiros, chegava na escola sem língua nenhuma? Quando acontece isso, a criança passa a ter o bilinguismo simultâneo, né? Ela passa a ter que aprender a língua portuguesa junto com a língua de sinais, porque ela chegou na escola sem língua nenhuma. Então, para ela aprender os conceitos, ela precisa aprender na língua de sinais. Aí ela consegue aprender a língua portuguesa muito bem. Antigamente falava assim, olha, não deixa fazer sinal, senão não vai falar, senão não vai aprender. E é muito pelo contrário. Ele aprendendo os sinais, ele constitui um conceito, ele tem a concepção do que ele tá, do mundo que o cerca, aí ele pode aprender a língua falada numa boa, se ele quiser. Não podemos obrigar o surdo a falar e nem fazer leitura labial. O que a gente pode fazer é ele aprender a língua escrita, a língua portuguesa na modalidade escrita. E se percebe isso, né? A questão de você tem subgrupos dentro aí dos surdos. Dos né? surdos, tem. Porque acaba tendo isso, olha, aqueles que de fato aprenderam a língua portuguesa, aqueles que aprenderam a ler os lábios, isso. os que aprenderam a língua de sinais. Então isso acaba trazendo uma Babel de comunicação também. Nos congressos é muito engraçado, você vê que tem uma parte dos surdos que fica separado, que eles só ficam atrás do intérprete, só na língua de sinais. Outros, eles ficam do outro lado fazendo leitura labial. O intérprete para eles é aquele que fica o articulador, porque eles não se misturam, é incrível, eles têm preconceito um contra o outro. Porque é ultrapassado para os surdos de hoje, aquele surdo que não faz uso da língua de sinais, ele já está ultrapassado, ele é deixado de lado. Então, para poder hoje se constituir como surdo, eu faço parte da comunidade surda, eu uso a língua de sinais. Sem dúvida. Existe um censo no Brasil nesse sentido? Olha, quantos membros da comunidade de surdos falam com a língua de sinais? Quantos eu não tenho esse número, mas é muito grande. É muito grande. A maioria se comunica pela língua. Hoje, a gente põe um patamar de idade. Os surdos hoje, que estão quase nos 40 e poucos anos, já estão tendo contato com a língua de sinais melhor. Agora, os surdos mais velhos não tiveram, a maior parte deles não tiveram oportunidade. Nós temos pesquisadora, por exemplo, Gladys Perlin, que fala muito sobre a identidade surda. Ela é surda e já é uma senhora. Então, assim, a gente tem alguns surdos que tiveram oportunidade de ter contato com a língua de sinais, mas foram poucos. Na nossa região, a maior parte dos surdos que estão lá pelos 50 anos sofreram muito na oralidade, foram obrigados a fazer leitura labial. Perfeito. Na questão de se conseguir aí essa integração maior, né, não existem projetos no sentido de se ampliar a questão do aprendizado, porque a gente já vê hoje, olha, é disciplina obrigatória em alguns cursos do nível superior. Sim. Né, como é que ficou o acesso disso? Nas escolas, os outros cursos que não é obrigatório, eles oferecem como optativa. A maior parte das faculdades fazem isso, das instituições de ensino. Oferecem a Libras como uma disciplina optativa. Alguns cursos percebem essa importância e você percebe mais alunos fazendo essa disciplina. Agora, os cursos nos grandes centros é mais fácil essa procura. Então, assim, a sociedade está aumentando. Em Ribeirão Preto, a gente tem um número maior, porque a gente tem uma associação associação de surdos, que ela é forte. Então, os surdos, por exemplo, de Batatais, eles vão para se encontrar, eles têm pontos de encontros, né? Eles se reúnem uma vez por semana, 2 vezes por semana, para poder trocar informações. Então, a gente percebe que os surdos também estão se comunicando mais, mas há algumas cidades que não têm associação de surdos. Então, já fica mais frágil essa questão. Não tem, por exemplo, se eu vou montar um curso numa cidadezinha pequena, eu vou ter 5, 6 pessoas que vão querer aprender, o custo não justifica. Então, isso que eu acho que é um entrave maior. Se a língua de sinais fosse inserida na grade curricular de todas as escolas brasileiras, eu, você, o vizinho, todos falaríamos pelo menos o básico da língua de sinais. Como todos nós falamos o básico do inglês, às vezes o básico do espanhol.
Por quê? Porque está na escola. Se está na escola. escola, facilita. E de fato é isso, né? Não existe empecilho, é uma questão de começar a se implementar, de sistema político. É aquilo que a gente falava, se fala tanto de acessibilidade e ainda se pensa só em rampa. Porque a gente não pode pensar só no acesso, só na entrada. A gente tem que pensar na permanência na escola e do sucesso. Não adianta eu colocar o surdo lá na escola e falar para ele, você senta quietinho aqui na frente e você fica olhando para a minha boca. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que colocar o surdo na escola, eu tenho que oferecer a língua de sinais para ele, eu tenho que oferecer o material adaptado visual para ele poder aprender realmente e ter sucesso. E não chegar na terminalidade escolar e falar, tchau, você já está na idade adulta, vai trabalhar. Na questão prática aí, né, do trabalho, por exemplo, também a gente tem isso, né, a gente tem a questão hoje das cotas, né, dentro das empresas, mas ainda assim uma dificuldade grande de fato dessa cota ser colocada de uma maneira acessível em que esse profissional vá render o quanto ele é necessário dentro da empresa, né, porque a gente vê isso, né, não existe ainda um levantamento das cotas focados nas regiões e nas deficiências que mais aparecem naquelas regiões e nos trabalhos linkados com aquela possibilidade de deficiência. Em Ribeirão nós temos uma empresa, uma fábrica, que eles adoram surdos. Quando tem vaga para algum trabalho, eles já colocam no quadro de aviso da empresa. Porque lá tem muito surdo e eles já avisam o surdo. Você conhece algum amigo, traz para trabalhar aqui. Porque eles já perceberam que é um profissional que trabalha bem, que cumpre com as suas obrigações certinho e eles já aprenderam a lidar com o surdo. Então, já ficou fácil aquela empresa ter o surdo, porque ele atinge a cota que ele precisa e ele tem condição de pôr na sua empresa um deficiente que ele não é considerado um entrave, ele não vai precisar de rampa, ele não vai precisar de outras adequações para poder atender. Então, ele vai ter um profissional que vai estar fazendo, porque é muito fácil você falar assim, eu preciso de um funcionário deficiente, eu vou escolher um que perdeu um dedinho. É o que menos vai me dar trabalho, é aquele que não perdeu um dedinho? Então, não, eu tenho condição de colocar vários surdos, por exemplo, numa linha de montagem. De certa forma, né, nós percebemos que o aumento e a potencialização da comunicação, ela melhora a qualidade de vida. Sim. Né? A gente vê o impacto, por exemplo, hoje das redes sociais e do acesso às pessoas à informação, mudando a rotina no mundo, né? Seja na questão de busca por direitos, na democracia, enfim, no acesso aos direitos fundamentais, o quanto essa mudança de comunicação deu um boom aí na sociedade. E é absurdo ainda a gente ter resistência e impossibilitar que as pessoas tenham uma língua e partilhar dessa língua para melhorar esse acesso. Sim, e o que a gente às vezes esbarra nas próprias empresas concessionárias, que pela obrigatoriedade deveriam ter lá uma pessoa para poder atender, por exemplo, um surdo quando chegasse lá. A gente não percebe isso. Às vezes, outras empresas particulares oferecem, enquanto as empresas governamentais também não oferecem esse subsídio para os surdos. Eu já fui chamada, às vezes, em Câmara Municipal, para poder ajudar os surdos a entender o que estava sendo votado, que dizia respeito ao surdo, mas que a Câmara não oferecia um intérprete para os surdos poder entender o que estavam falando a respeito deles. Então, isso aí acontece em reuniões de plano municipal de educação. Então, a gente percebe que sabe que é um direito, mas esbarra naquela, não encontrei, não sei, no fórum precisa ter, numa audiência. Até mesmo o médico, para poder atender um paciente, chega lá, já aconteceu casos de um surdo amigo, estava no médico, o médico não entendia o que ele estava sentindo, ele me passou mensagem, explicando do jeito dele, e eu peguei e liguei para o médico, para poder explicar para o médico, olha, você observa isso, porque está sentindo assim, 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 assim.
Isso acontece muito. Sim. É cultural até, às vezes, levar os filhinhos pequenos, que já sabem falar a língua de sinais, para poder ajudar. Teve caso, uma vez, num advogado. A menina me viu, me chamou, vem cá, porque a advogada está perguntando um negócio que eu não sei, mas era uma criança de 7 anos. E a advogada falando que queria saber o nome do falecido. A criança não conhecia o termo falecido. A advogada não teve essa perspicácia de falar para a criança quem que é o nome da pessoa que morreu. Então, às vezes, o surdo faz isso, leva o filho para ser intérprete dele. Porque não tem. Sem dúvida, sem dúvida. E, de fato, é isso, né? É o acesso mínimo que a pessoa tem aos seus direitos, às suas garantias, via comunicação, e quando isso é interrompido, a gente percebe a dificuldade aí. E é uma pena, porque a gente tem, infelizmente, gerações de pessoas que viveram isoladas. Sim, na reclusão do seu lar. E uma outra questão que se tem hoje é a questão da surdez tardia. Com a chegada de idade, né? O que o Guilherme pergunta, existe possibilidade de aprendizado depois? Existem casos de pessoas adultas que aprenderam a língua? Sim, mas é mais difícil. Principalmente por causa das articulações, vai ficando mais difícil. E eu costumo dizer que é uma fragilidade familiar, essa questão da surdez senil, que vem com o tempo e a família só percebe o dia que chega na casa do idoso e a televisão está lá no alto, e aí a gente fala, não, está acontecendo alguma coisa. Então, deixou-se passar muito tempo, não se usou o aparelho amplificador. Então, é muito mais difícil com o adulto, quando perde a audição. E isso causa depressão, às vezes até, perde a saúde realmente em relação de tristeza, porque não se comunica mais. Então a gente precisa observar mais os nossos velhos, perceber que a audição está caindo, usa-se o aparelho, dá para ser adaptado, quanto antes fica melhor, porque a questão do aparelho o surdo não gosta. Mas é porque para ele não vê aplicabilidade, ele não percebe muita diferença. Ele acha que está com uma caixa de abelha ali no ouvido dele. Mas o idoso que se percebeu no início, para ele vai ajudar. Mas aí que está a questão a gente vê alguns surdos com aparelho, né? Qual a finalidade? Dá alguma audição? Sim, a gente precisa ver qual que é a perda que essa pessoa tem. Se é uma surdez profunda, severa, profunda, ele não vai ter muito ganho, ele não tem resíduo auditivo para amplificar. Então, se ele não escuta nada, vou pôr um amplificador, não vai aumentar nada. Ou, às vezes, aumenta um zumbido mesmo. Se ele tem uma perda moderada, na minha família, por exemplo, eu tenho irmã que usa, tenho mãe que usa, mas porque é uma perda moderada. Então, se coloca o aparelho, ele amplifica a captação, ele vai conseguir ter um ganho. Agora, quando a surdez é profunda, a gente ainda insiste, fala assim, não, mas se ele escutar uma buzina do carro, já evita dele ser atropelado. Então, isso acontece, a gente fica lutando com a criança para ela pôr, para ela usar o aparelho, mas geralmente quando chega na fase da adolescência para a fase adulta, ele vê que o ganho é muito pouco e aquilo incomoda, ele acaba arrancando e joga fora. Eu tive um conhecido que usava o aparelho, né, mas que era isso, né, ele transmitia um som constante, né? Então, inclusive, quando você se aproximava, você ouvia aquele som. E ele dizia que não era nem para a questão da audição, era para o equilíbrio, né? Porque o ouvido também tem a função do equilíbrio. Então, ele acostumou som... tanto que ele precisa dele para ter o equilíbrio. Mas a maior parte dos surdos não usa, não gosta do aparelho e acaba arquivando mesmo, joga no lixo. É uma coisa incrível. Então, às vezes desliga. Criança na escola, eles aprendem a desligar, o professor tem que ficar correndo atrás para poder estar ligado ou não. Perfeito. Professora, eu quero agradecer a presença aqui, por compartilhar um pouquinho disso com a gente. Eu espero que cada vez mais a gente tenha a rotina do aprendizado de Libras nas escolas de uma maneira geral, né, e que seja uma segunda língua para todo brasileiro aí, que a gente quebre de vez essa barreira da diferença aí. Agradeço muito a participação. Muito obrigada. Eu acho que quanto mais a gente falar sobre a língua brasileira de sinais, mais pessoas vão se mobilizar e vão se interessar a aprender. Quem sabe a gente, aí, no futuro próximo, né, a gente tem essa língua nas escolas e a sociedade ouvinte também fazendo uso dela. Sem dúvida.
Bom, no próximo bloco nós teremos aí matéria nesse 7º bloco falando um pouquinho da prova, né, de corrida e caminhada desse final de semana. Nós voltamos já. Muito bem, amigos da Educadora, um domingo gostoso, dia 18 de junho, aqui na cidade de Batatais, mais precisamente aqui na região do Lago Artificial Ofélia Borges, onde acontecendo aí o primeiro circuito Cidades Paulistas, com o apoio da CPFL e também da Lei de Incentivo aos Esportes do Governo do Estado de São Paulo, trazendo aí esse evento que marcou aí corrida de 5 quilômetros, de 10 quilômetros, também uma grande caminhada. Foram mais de 2.000 inscrições feitas pela internet e muita gente que não conseguiu fazer a sua inscrição também veio aqui para participar dessa manhã bonita, gostosa, sem frio, sem chuva, aqui na cidade de Batatais, enfeitando a nossa cidade, fazendo uma grande festa. Estou aqui com o diretor da prova, o diretor do evento, do Circuito Cidades Paulistas, o Yoshi Sua. Sim. E ele já esteve na Educadora, inclusive participando do Educadora Entrevista. E agora, Yoshi, tá feliz com o resultado? Surtiu o efeito, o chamamento? Olha que dia maravilhoso, né? Céu azul, a população e a gente já sentiu até meses antes da prova que a cidade abraçou o evento, prefeitura total apoio, vocês da imprensa, da TV Educadora, né, pessoal da rádio e principalmente agradecer a patrocinadora, né, que tem representado aqui na cidade de Batatais pela empresa CPFL, a qual agradecemos e da qual tornou possível este projeto através da Lei Federal Lei Paulista de Incentivo ao Esporte, né? Então queremos assim brindar esse evento, entregando essa bela entrega para vocês. Eu cheguei aqui cedinho por volta de 7 horas da manhã, você já conversava com o secretário de Esportes, professor Bosquinho, já estão pensando já na segunda edição em Batatais? Sim, nós somos do interior, né? Nossa organização é de Campinas, então prestigiar o interior juntamente com essa população linda de Batatais nos enaltece bastante, né? E claro, quando a gente entrega um evento desse porte, a gente quer sempre repetir e marcar o calendário da cidade tradicionalmente todo ano, se possível. Vocês abriram apenas 2.000 inscrições pela internet. E a gente está conversando com muita gente que não conseguiu se inscrever, mas mesmo assim o pessoal veio, está participando, está aí praticando atletismo, corrida, fazendo a sua caminhada. Isso é bom. Isso sugere que na próxima edição, se vocês forem fazer, aumente o número de inscrições? Claro, prova desse porte assim, e a nossa organização é uma das únicas do Brasil que faz corrida através de lei de incentivo e principalmente oferecendo inscrição gratuita, né? Então isso para promoção da saúde, para quem está preocupado com qualidade de vida e bem-estar, para quem quer oferecer isso, né? É uma ferramenta muito poderosa. Então todos aí que estão precisando aí ter mais saúde, deixar o sedentarismo, a obesidade, venha caminhar e correr conosco. Inclusive, eu não sei se é de vocês ou se partiu de Batatais, que na inscrição pedia-se que trouxesse 1 quilo de alimento também para doar para as entidades. Isso é importante, praticar solidariedade também. Claro, a corrida ela tem tudo a ver com solidariedade, né? Então, foi uma iniciativa da prefeitura, da qual parabenizamos, né? E sempre nós também prestamos a nossa total apoio para esse tipo de iniciativa que só vem ajudar a todos nós. Só para finalizar, vocês prestaram uma homenagem bonita aqui também, fazendo um minuto de silêncio em homenagem póstuma a um atleta, né? A um corredor de Batatais que faleceu essa semana, que é o nosso amigo Paulo de Tarso, Tarzan. Para nós, fazer esse 1 minuto de silêncio é um sinal de respeito, né? E claro, realmente prestar nossas condolências à família, né? E a nosso respeito a carreira dele, a história dele, e foi um momento muito bonito. Eu chego a dizer que foi um momento inédito na nossa organização. Em 12 anos nós nunca tivemos 1 minuto de silêncio, mas realmente foi uma homenagem muito bonita e claro, contou também com uma iniciativa da prefeitura para a gente, inclusive o secretário Bosquim está aqui, né? Foi uma iniciativa dele, na qual agradecemos.
falar com o atleta aqui, ó, cadeirante. Ele largou o primeiro de todo mundo. Como é que é? Você fez os 10 quilômetros? Eu fiz 5 quilômetros. 5 quilômetros? 5. De onde você é? Sou de Franca. Ah, de Franca? Franca. Como é que é teu nome? Meu nome é Hércules. Hércules. Ó, o nome já sugere bastante esforço, né? Bastante. É uma luta diária. E como é? Você participa sempre? Não, a primeira vez, na verdade. A primeira vez aqui? É. Você nunca tinha participado de corrida? Não. O que te deu na... Como é que surgiu a ideia? Eu acordei de manhã hoje e pensei, eu tô ficando maluco, acordar às 5 horas da manhã pra fazer caminhada. Mas eu vim, é bem bacana, vale a pena. E é saúde, né? É bom. É importante. Fazer jus ao nome, né? Opa, é isso aí. Tá, parabéns. Viu? Obrigado. Aí vem eles, primeiro colocado, aí vem o atleta, vai levar os 5 mil metros do circuito Cidades Paulista. Aí vem o corredor, o primeiro colocado, aí vem o atleta Zequel. Aí Ronaldo na segunda posição e o primeiro colocado cruzando a linha de chegada. Já temos um campeão, aí vem o terceiro colocado, aí vem o atleta, aí vem o Igor na terceira posição para fechar o pódio. Eu tô aqui com o atleta da cidade de Cássia, Minas Gerais, Zaqueu. Primeiro lugar nos 5 quilômetros. Quantos minutos, mais ou menos? 15 minutos, né? Deu menos. Menos, né? 16 alto, deu 16 alto. 16 alto. E aí, você é acostumado já a vencer corridas? Como é que é? Já tô correndo, já faz um tempinho já. Aqui é a primeira vez que você vem. Aqui é a primeira vez, Batatais é a primeira vez. Primeira vez. E a gente costuma fazer uma nossa aqui também. Tá convidado a voltar. Se Deus quiser, na Quantas próxima. vezes você ganhou o primeiro lugar? Umas 8 vezes já. 8 vezes? Umas 8 vezes já. Você é maratonista, então. Já corrida de 5, 10. Então tá, parabéns, hein? Obrigadão. Chegou aqui a campeã da categoria feminino, 5 quilômetros, né? Como é que é seu nome? Gláucia, Gláucia. Isso. De onde você é? sou de Ribeirão Preto. Ah, de Ribeirão Preto? Isso, E você participa sempre de corridas dessa modalidade? sempre tô participando. E sempre ganhou? Ou como é que é? Às vezes ganha, às vezes perde, né? Mas faz parte. Quantas vezes você já ganhou? Aqui em Batatais 2 vezes. Você já veio correr outras vezes então aqui já? Já vim aqui. Conhece a cidade? Essa é a segunda. Parabéns, hein? Obrigada. Tô aqui com o campeão. Chegou em primeiro lugar na corrida de 10 quilômetros. São Sebastião do Paraíso, Daniel. E aí, Daniel? Tá acostumado a ganhar sempre? Como é que é? Bom, a gente treina para isso, né? A gente tem corrido bastante, treinado bastante, trabalhado junto ao meu parceiro Rangel, treinador, para fazer bonito nas provas. Nem sempre vem a vitória, mas hoje, graças a Deus, senti bem. Larguei muito bem e mantive o ritmo que vinha treinando mesmo. Então, graças a Deus, consagrei esse campeão aí nessa prova difícil, com bastante subida. Mas está de parabéns toda a organização da prova, fantástico, muito bem elaborado, bastante pontos de água. Parabéns a toda a organização da prova aí. Oi, como é que é? O circuito foi difícil? Bom, o circuito... Muita subida, né? o circuito tinha bastante subida, mas como eu sou de Minas Gerais, lá a gente treina só na subida praticamente. Então não foi com muita dificuldade pra gente não. Mas foi muito bom, graças a Deus imprimiu um ritmo legal e foi ótimo. Eu tô aqui com a campeã feminina dos 10 quilômetros, é de Sertãozinho, é da equipe lá da Marisa Ferinas Baldaia, né? É da equipe dela, quer dizer, bem treinada com certeza você é, né? Com certeza, a Maria me ajudou muito nos treinos. E aí, como é que foi os 10 quilômetros aqui em Batatais? Foi difícil? Muita subida? Como é que é? Pra mim foi difícil porque ontem eu não deixei de treinar, eu treinei normal, então foi mais pesado. Mas mesmo assim consegui ganhar. E como é que é? Você também é uma campeã como a chefa ou não? Ainda não, mas eu chego lá. E aí, já ganhou muitas vezes? Já ganhei. Semana passada em Laranjal Paulista, eu fiquei em segundo lugar nos 5 quilômetros. Aqui você nunca correu a primeira vez? Primeira vez. Vai voltar mais com certeza. Com certeza. Um abraço, viu? Boa sorte. Obrigada. Eu estou aqui com o presidente da Câmara Municipal de Batatais, Vladimir Ferraz de Menezes. Tá aí também, colocou a camisa, mas não colocou o pé no chão para correr não, né, Vladimir? Não, nós tivemos, claro, assim, nós estamos aqui só dando uma força aí pro Bosquinho, pro Marcelo Nogueira e para toda a equipe aí da Secretaria de Esporte, mas aí nós não caminhamos nem corremos, não. O que você achou da CPFL trazer esse evento para Batatais? Muito importante, aliás, esse final de semana nós estamos aí então, com um evento com a Interquímica também, onde tem mais
mais de 1.000 alunos aí de 10 faculdades diferentes, tanto do estado de São Paulo como de Minas também. E nós vamos aí tendo esse evento maravilhoso. O importante é que eles gostaram, estão satisfeitos dos organizadores, já prometendo trazer novamente o ano que vem para a cidade. Sem dúvida, esperamos que eles voltem para fazer a segunda etapa, a terceira e assim sucessivamente, porque movimenta a cidade e mais uma vez parabéns ao Bosco e ao Marcelo Nogueira e todos da Secretaria de Esporte e Turismo. Agora estou aqui com o professor Bosquinho, secretário municipal de esportes, também desde cedinho aqui, desde as 5 horas da manhã, acompanhando aí as últimas montagens, os últimos preparativos. Bosquinho, bastante gente, hein? Graças a Deus, Claré, a gente quer agradecer primeiramente a CPFL, que é a patrocinadora do evento, né? A rede acesso através do Chico, que é um cara fantástico, trouxe uma estrutura maravilhosa para esse evento ser realizado. E a gente fica feliz também da aceitação desse evento em Batatais. Você vê uma dificuldade muito grande a gente fazer o esporte em Batatais, mas sem a parceria deles, dificilmente a gente conseguiria fazer esse evento. 2.000 inscrições e a gente está vendo aí toda a cidade, da vizinha Batatais aqui, participando, Ribeirão Preto, Franca, São Joaquim da Barra, né? Então a gente está feliz mais uma vez de poder, juntamente com a Prefeitura Municipal, realizar esse evento maravilhoso. A gente é feliz também porque o lado solidário, que é o momento de participação de cada atleta, trazer um alimento para poder doar para as entidades de Batatais, todos aí contribuindo com esse alimento. Então a gente fica feliz por poder unir o útil ao agradável, nem só o lado de competição, o lado esportivo, mas também o lado solidário de poder fazer com que as pessoas atendam a nossa solicitação de poder ajudar essas entidades. Então a gente está feliz mais uma vez por esse evento, um evento maravilhoso, como vocês estão vendo aí, a estrutura magnífica que eles trouxeram para Batatais, estrutura de primeiro mundo e a participação do povo, né? Se o povo não participar, infelizmente, não tem como você realizar o evento. Então a gente tem que agradecer muito aí essa oportunidade de poder realizar esse evento maravilhoso que está acontecendo essa manhã de domingo em Batatais. Com certeza vai ser repetido, né? A gente já está conversando com o Xi aqui para ver a possibilidade do ano que vem trazer novamente esse evento Batatais, com certeza aí atingir um número muito grande de participantes, nem só de Batatais, mas também da nossa região. Então a gente fica feliz mais uma vez por esse evento maravilhoso que está acontecendo essa manhã. Agora estou aqui com o prefeito municipal José Luiz Romagnoli, participando aí também dessa grande festa nessa manhã de domingo aqui em Batatais. Muitas cidades participantes, muitos atletas. Isso é muito bonito, né, prefeito? Sem dúvida, como você disse, uma grande festa, né? A nossa saudação a todos os telespectadores. Eu queria começar agradecendo em primeiro lugar essa grande participação dos atletas, não só de Batatais, como de muitas cidades que vieram aqui. Isso é muito bom para todos nós. Movimentou a manhã de domingo da nossa cidade. Mais de 2.000 atletas estão aqui. Cumprimentar e agradecer os patrocinadores, né? A CPFL, que é um dos patrocinadores, todos aqueles que nos ajudaram a realizar esse grande evento. Agradecer a nossa Secretaria de Esportes, o nosso secretário, o Bosquinho, o Marcelo, que é o diretor, todos os funcionários. Agradecer todo o pessoal de apoio da nossa equipe que organizaram e também todo o pessoal de fora que vieram fazer com que esse evento tornasse esse grande evento que nós estamos vendo aqui. É muito feliz para nós de Batatais. A gente que está começando um governo com muita dificuldade, mas é bom a gente estar mostrando o que está realizando na área do esporte, em todas as áreas. Nós tivemos também agora, essa semana, a participação de mais de 700 jovens aqui na Interclínica, que veio também trazer recursos para a nossa cidade, nos restaurantes, nos bares, participar. Devagar a gente vai galgando o caminho que a gente tem que galgar, e nós sabemos bem. Então esse evento marcou muito, né? O dia de hoje marcou a nossa cidade. Por isso, sou muito agradecido. Prefeito, estava conversando aí com os organizadores, eles gostaram tanto da cidade, da receptividade que eles tiveram, as inscrições todas preenchidas em tempo recorde, que já estão prometendo voltar o ano que vem. Nós até queremos, né? Nós tivemos a oportunidade de conversar com algum deles aí, que é do Movimenta também em São Paulo. Então a gente já pediu para agendar o calendário do ano que vem, esse novo evento aqui, repetir o evento, porque deu certo. Você vê a grande multidão que está aqui, vão ficar o dia todo aqui, isso é bom para a nossa cidade. Então nós já pedimos para eles, para marcar para o ano que vem esse calendário e repetir esse grande evento. É isso que nós queremos fazer, movimentar a cidade, movimentar o jovem, movimentar a pessoa adulta, a criança, o idoso, enfim, movimentar todos.
E também, nesse evento, nós estamos tendo uma oportunidade, muito merecidamente, fazer uma homenagem ao nosso saudoso já Paulo de Tarso, né, o Tarzan, que felizmente nos deixou agora a questão de poucos dias. Ele que era um amante do esporte, principalmente da corrida. Então nós estamos fazendo essa homenagem também, cumprimentando toda a família. E o Tarzan, onde está, ele sabe que aqui valeu esse evento. Inclusive tem pessoas aí, amigos dele, da família, todos com a camiseta, com a sua fotografia. Recebeu 1 minuto de silêncio lá na largada também. Isso é importante, não só para a família, para os amigos também. Sem dúvida, é o reconhecimento a um grande cidadão, principalmente amante do esporte, né? Então nós temos que fazer isso, saber reconhecer também aquelas pessoas que dedicaram a sua vida aí à prática do esporte ou fazer o bem para a nossa cidade. O Tarzan é um grande exemplo dele, dessa pessoa que faz. E eu fico muito feliz, estou muito contente mesmo, né? Porque um evento que já marcou nos eventos de Batatais. E pedimos a Deus que o ano que vem a gente possa repetir até com mais participantes do que esse ano, né? Só evoluindo. E que eles marquem com antecedência para a gente dar uma treinadinha para participar também. Exatamente, né? Nós estamos precisando fazer um treinamento antes, né? Mas o ano que vem a gente já começa a treinar hoje e aí nós participamos. E abraço a vocês da Educadora, né? Por essa cobertura importante para todos nós. Muito bem, dessa forma então a gente mostrou para vocês como foi esse primeiro circuito Cidades Paulistas aqui em Batatais, com corrida de 5 km, 10 km e também caminhada. Uma festa onde mais de 2.000 pessoas se inscreveram, participaram aqui em todas essas categorias. Uma festa na manhã desse domingo que você viu com as imagens de Paulinho Tolentino, reportagem de Antônio Claré para a Rádio e TV Educador, o som e a imagem de Batatais. Tá certo, e o programa de hoje vai ficando por aqui, tá? Antes, deixa eu deixar uns recadinhos. No próximo sábado, às 20 horas, no Teatro Municipal, tem Circuito Cultural Paulista com o espetáculo Pontos de Vista de um Palhaço. O espetáculo é gratuito, tá certo? É aberto a toda a comunidade, com classificação indicativa de acima de 12 anos de idade, tá certo? Então, Pontos de Vista de um Palhaço, às 20 horas deste sábado. O programa de hoje vai ficando por aqui. Voltamos, como sempre, amanhã, logo após Fique Sabendo. Lembramos que às 18h30 tem Cidade na TV. E nós ficamos agora com os aniversariantes do dia. Deixa eu deixar aqui o meu abraço e aproveitar para cumprimentar aqui a nossa colega de trabalho aqui da Educadora, Geralda Ribeiro. Luz, paz e prosperidade sempre aí na sua vida. E vamos aos demais aniversariantes do dia. Ontem, a Maria Clara completou 3 aninhos e recebeu todo o carinho da família. Felicidades, Maria Clara! E hoje é o aniversário do Juninho e toda a família está em festa. Um beijo do papai, da mamãe e do irmãozinho Luigi.